Corações, amém? Você que pode, glorifique, aplaude a Deus, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está o seu coração nessa noite? Tem espaço para Deus aí? Nós temos tanta convicção do amor de Deus para conosco. Falamos tanto de Deus, quanto Deus nos ama. Mas nessa noite eu gostaria de perguntar: quanto você ama a Deus? Quanto você ama Jesus? E por favor, não deixe essa resposta automática que sempre temos, não. Deus para mim é tudo. Deus para mim, eu amo Deus acima de tudo. Eu estava conversando com a minha mãe, acho que foi na sexta-feira. E ela falou que quando ela aceitou Jesus, que eu estava falando, né, que eu sempre comento sobre as pregações, que eu não senti o amor dela. E ela falando que quando ela aceitou Jesus, uma das maiores dificuldades dela foi que falou que tinha que amar Jesus mais do que os filhos dela. Isso para mim, eu penso assim, falo, cara, a gente não ouve muito falando sobre o nosso amor para com Jesus. É como se o amor de Deus para conosco fosse algo obrigado. Mas Jesus, no início de tudo, em uma discussão, em um debate, perguntaram para ele qual era o maior mandamento. E ele falou: amar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua compreensão. Esse é o maior mandamento de todos. E quanto você tem para oferecer para Deus nessa noite? E eu estava ali no fundo e Deus ele foi direcionando algumas coisas aqui ao meu coração. E mudou algumas coisas, mas eu gostaria nessa noite de pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Glória a Deus, aleluias. Último capítulo de Marcos, capítulo 16. Existem processos necessários. Existem processos necessários. E quando nós não entendemos os processos, nós usamos as nossas forças nas horas erradas. Quando nós não entendemos o objetivo, quando nós não entendemos o propósito, nós agimos de forma errada no meio do processo. Porque quando era para nós lutarmos com a espada, nós estamos querendo orar. E quando era para nós estarmos em oração, nós estamos querendo lutar. E você precisa entender exatamente a hora precisa para você se render ou para você lutar. Porque existiu um momento que Jesus chegou diante dos demônios. E ele chegou para confrontar, ele chegou para dar um lugar para os demônios. Mas quando foi de frente para aqueles líderes que queriam matar, ele se rendeu. Porque existia um processo ali de trás daquilo. Existia um processo muito necessário. E para os discípulos, a Bíblia vai falar sobre sempre 3 discípulos que tinham maior intimidade. Qual era? E por você ter falado agora Pedro, Tiago e João, vai falar de um que tinha mais ainda intimidade do que os outros dois, que é Pedro. Pedro era um cara... Não, vamos lá, daqui a pouco a gente chega lá. Quando nós não compreendemos quem nós somos, nós queremos estar em todos os lugares, queremos estar em todas as atividades, queremos estar dando todos os frutos necessários. Mas nós precisamos canalizar as nossas forças, as nossas energias com o processo devido que o Senhor nos entregou. O Senhor está falando muito para mim esses dias. Porque quem está fazendo tudo não está fazendo nada. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre você servir a 2 senhores. Você vai conseguir alegrar um e vai deixar outro triste. Você vai conseguir dar conta de um e o outro você vai deixar triste. Porque nós estamos desperdiçando energias com coisas que nós não fomos chamados. Tem pessoas que foram chamadas para ser empresários, está gastando a sua força dentro de uma igreja tentando pastorear. E tem pessoas que foram chamadas para pastorear e está gastando suas energias dentro de uma empresa. Então não é sobre o que você sabe fazer melhor, mas é sobre o que Deus te chamou para você fazer. Porque sempre se identificamos mais com aquilo que nós dominamos e controlamos.
Mas quando fala de confiar no Senhor, nós estamos falando de deixar Ele nos ensinar. E para isso nós temos que ter um coração ensinável. Sua esposa tem um coração ensinável? Eu quero te perguntar nessa noite. Mas eu quero virar essa mesa nessa noite e perguntar: se você, esposo, tem um coração ensinável? Você só pode ser o líder da sua casa, homem, se Jesus for o cabeça. Vamos lá? Marcos 16, verso de número 1. Vamos lá, a partir do 1. Não estava no script, mas ele gosta de mudar as coisas. Amém? Diz assim: ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam uma às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximar do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. Fala comigo: a pedra já foi removida da passagem. A pedra já foi removida da entrada. Tristeza ou alegria? Porque naquela noite que a conexão da eternidade, naquela tarde de sexta-feira, a conexão que liga o homem com Deus, ela tinha morrido e houve a nebulosidade, houve a escuridão naquele ambiente. E todo o sobrenatural estava morto dentro daquelas pessoas. Aqueles que acompanharam o sobrenatural de Jesus agora estavam totalmente frios, estavam totalmente deslocados de toda atividade espiritual. E agora elas estavam indo investir em um corpo morto, que o Espírito já tinha ressuscitado. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que vivifica o seu corpo quando ele está morto também pelo pecado. E esse Espírito, ele traz um impacto ao nosso corpo. É a Bíblia que diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que te vivificará. Vamos lá. E à entrada do sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde ele havia sido depositado. Ele está vivo. Ele ressuscitou, ele está vivo. A pedra na entrada não é um problema. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Oh, que andurulu bralabash. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás.
que Ele vive, posso crer numa manhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só ensinaram a nós reagirmos à notícia da morte. Não nos ensinaram a reagir à notícia da ressurreição. Nós se acostumamos com a morte, não estamos preparados para a ressurreição. Às vezes nós olhamos as pessoas e às vezes entendemos que os dias delas estão próximos. E cada olhar nosso de despedida, cada toque. Eu já fui muito em UTI, em estado terminais de pessoas. Já fui muito e é terrível você ver o olhar de morte de alguém. Já fui em UTI onde que deram aquela... O médico deu o ultimato dizendo, olha, esse cara aí tem 3% de chance de vida. Eu não levei aquela notícia para casa. Eu não me conformei com aquela notícia. Eu fui para o campo espiritual guerrear. Hoje esse cara está vivo entre nós. Sim. Isso não tem preço, igreja. Isso não tem preço. Mas o verso que eu quero chamar a atenção de vocês está aqui no 7. O verso que eu quero declarar para vocês está aqui no 7. Fala assim, o verso importante está no número 7. E o anjo diz assim, agora ide, dizei aos discípulos dele. Discípulo de quem? De Jesus. Dizer aos discípulos de quem? E ele faz uma referência aqui que o Senhor chamou a atenção no meu coração ali. Dizendo bem assim, Pedro não estava mais em uma posição de discípulo. Ele diz assim, olha, dizei aos discípulos dele e a Pedro. Tem pessoas nessa noite fora do corpo. Tem pessoas que já sentou com Jesus na mesa, que está deslocalizado. Porque ele deixou o amor se esfriar de alguma maneira, de algum jeito. Tem lugares aqui à frente. Ele deixou de algum jeito a pessoa se esfriar. Deixou de algum jeito o amor dele se esfriar. Vamos lá que tenho muito a dizer nessa noite. Está aberto os céus aqui. Está aberto os céus aqui nessa noite. Agora, ide, dizer aos discípulos dele e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, vamos lá, vamos orar e eu quero liberar essa porção na vida de vocês. Agarre essa palavra como se fosse a última mensagem. A última ceia eu sei que é hoje, mas a última mensagem eu não sei, só ele sabe. Coloque a Bíblia no teu assento. Ore pelo esse irmão que está no seu lado. Ore pelo menos por 2 irmãos que estão aí próximo a você. Papai. Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor não desistir de nós.
Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por o Senhor olhar cada um, Pai. E entender a importância dele no corpo, entender o propósito, entender o processo. Obrigado pelo seu reposicionamento para nós, ó Pai. Senhor, porque nós queremos, ó Pai, estar sempre sendo direcionado por Ti, Senhor. Queremos sempre, ó Pai, estar, meu Deus, ligados e conectados contigo no Teu reino, Senhor. Fala Tu, Pai. Não eu, Senhor. Não eu, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele olha para todos no reino. E Ele vê a importância de todos. Você é importante para Jesus. E você já ouviu tanto isso, mas às vezes você acha que é apenas algo assim, uma frase dita, apenas para poder te incluir. Só que Jesus, Ele enxerga tudo em um conjunto completo. Jesus, Ele enxerga tudo em um conjunto completo. E Ele fala sobre esse amor que nós precisamos ter, esse amor que nós precisamos entregar. Pedro, um dia ele estava à beira da praia. Ele estava lavando todas as suas redes, ele estava frustrado. Parecia que estava acontecendo uma crise de natureza, que naquele dia ele não conseguiu pegar nada. Um pescador experiente, um pescador que conhecia os ventos, um pescador que conhecia o cheiro do mar, um pescador que conhecia os melhores lugares para poder ir pegar o peixe. E naquele dia ele vem parecendo que o mundo iria se acabar, porque ele tinha as suas duplicatas, ele tinha as suas coisas para poder pagar. Mas naquele dia tinha um movimento diferente na praia. Naquele dia tinha um homem que falava com uma voz suave, outra hora ele falava com uma voz brava. Mas o que ele carregava dentro dele não era algo humano, não era algo natural, era algo sobrenatural. E Pedro, ele ia lavando as redes dele, mas à medida que aquele homem falava, mais pessoas iam chegando. E de repente ele ouve aquela voz suave de um homem chamado Jesus de Nazaré, falando e pedindo para ele: Pedro, você pode me emprestar esse barco para eu poder continuar essa pregação aqui? E Jesus, ele usa aquele barco. O primeiro púlpito é um barco. Tem gente que reclama de uma igreja que o púlpito é uma prancha, mas o primeiro púlpito de Jesus foi um barco. Nós falamos muito e entendemos pouco. Criticamos muitos e entendemos pouco. E Jesus, ele se afasta um pouco, porque a água favorece com que a voz dele ecoe melhor para aquela multidão. E na medida que Jesus vai falando, aquelas palavras vai penetrando no coração de Pedro. E Pedro se encontra assim, apaixonado por aquele Jesus. Pedro se encontra com alegria que não cabia dentro dele, porque ele falou: tudo que eu busquei durante toda a minha vida, esse homem resumiu em alguns minutos de palavra. Mas não é só na palavra, dele parece que emana algo maior. As palavras de Jesus dão sentido à sua vida. As palavras de Jesus dão sentido à sua vida. As palavras de Jesus te direcionam. As palavras de Jesus te consolam. As palavras de Jesus te exortam. As palavras de Jesus te desconstrói. A palavra de Jesus te constrói. Precisa ser apenas nós entendemos o tempo preciso como a palavra dele está sendo usada. E Pedro, ele disse: olha, eu estou disposto a entregar minha vida. Eu estou disposto a te seguir. Jesus falou para ele: segue-me. Jesus disse para Pedro: segue-me, porque eu te farei agora pescador de homens. Pedro tinha experiência com peixes, não com almas, não com homens. Jesus ia ensinar o segredo da persuasão para ele.
Jesus ia falar para ele sobre o poder divino que Jesus outorgou para ele, que Jesus liberou, que Jesus disponibilizou para ele. Através daquele poder, agora Pedro estava curando pessoas. Através daquele poder, agora Pedro estava ganhando almas, expulsando demônios. Existia algo maior acontecendo. Existia algo maior sendo envolvido. Pedro estava recebendo a revelação do Espírito, reconhecendo um homem comum, dizendo que ele era o Messias, dizendo que ele era profético, dizendo que ele carregava poder. Mas tudo isso porque Pedro achava que amava Jesus. Tudo isso aconteceu porque Pedro achava que amava Jesus. Essa semana eu estava conversando com Jesus e falando sobre o meu amor para com Ele. E no final da conversa foi uma certeza no meu coração: eu amo pouco Jesus. Isso é Diogo falando, não estou falando de você. Eu amo pouco Jesus ainda. Eu preciso me envolver mais, eu preciso... E se envolver não é apenas você fazer obras, não é. Mas se envolver é você tirar mais de você e preencher mais dele em você. Significa que você vai ter que se entregar, se quebrantar mais. Porque quanto mais perto dele você chega, mais longe você identifica que você está. Quanto mais perto de Jesus você chega, mais desalojado, mais distante você se sente. Essa é a palavra correta. E sobre esse amor que eu estava falando, sabe, porque essa semana eu estava muito pensando sobre nesse amor de Jesus. Porque eu fiz aqui um comentário, uma pregação dizendo que eu tenho vontade de desistir do ministério todos os dias. Foi nessa semana que eu falei sobre isso. Não sei se foi na quarta ou na sexta. Eu falei, não é normal sentir tanta vontade de parar assim. Aonde e quanto está a porcentagem do meu amor por você, Jesus? Sabe, porque chega um tempo que você começa a apresentar mais e pegar mais guerras e batalhas de pessoas, de terceiros, do que sua própria batalha, do que sua própria guerra. Porque o soldado, quando ele ia para a batalha, ele ia para poder representar o rei dele, ele não ia pela causa dele. E muitas das vezes as guerras dos reis eram fúteis. Mas o Senhor não te alistou apenas como um soldado. Primeiro Ele te chamou de filho. Então a causa é do seu pai. E você está brigando pela herança que pertence a você. Quando nós falamos do reino, nós estamos falando de uma herança que pertence a nós. E aí a Bíblia ela fala diversas maneiras aqui sobre o amor. E uma delas está em 1 Coríntios capítulo 16. Eu vou ser bem breve hoje, porque nós temos Santa Ceia ainda, amém? (16, 22) diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Você ama o Senhor? Eu quero te perguntar nessa noite. Talvez tanta coisa dá errada na sua vida. Talvez tanta coisa fica presa. Talvez você fica preso nesses grilhões. Talvez você fica preso na sua vida, andando sempre em círculo, porque você ainda não entendeu que você precisa amar o Senhor. Porque senão quem te amaldiçoa é Ele mesmo que te amaldiçoa. Às vezes nós falamos tanto de maldições geracionais, sim, existe. Nós falamos tanto sobre outras áreas, sobre as pessoas desobedecerem, mas nós não entendemos sobre o nosso amor para com Ele. Qual é o seu termômetro de amor nessa noite? Quando Jesus fala para a igreja de Apocalipse, Laodiceia, se eu não me engano agora, Ele diz aonde abandonaste o teu primeiro amor.
Aonde abandonaste o teu primeiro amor? Aonde deixaste o teu primeiro amor? Ele está falando abandono porque houve, um dia já houve aquela ligação. Hoje vai ser uma noite de relocalização. Hoje o Senhor quer reposicionar algumas pessoas no reino. Hoje o Senhor, Ele quer colocar algumas pessoas novamente no reino. E Ele já está tocando em algumas pessoas aqui nesse ambiente. Ele já está tocando algumas pessoas aqui nesse ambiente. Porque Ele está falando, olha, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque não é só sobre as obras, porque obras é fácil de ser feitas. Mas a obra sem amor, se eu não me engano, é capítulo 6 de Efésios. Vamos lá. Aleluias. Capítulo 6 de Efésios. Verso 24 é o último mesmo assim. Não sei se é isso mesmo, igreja. Vamos lá. É isso mesmo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor sincero e incorruptível. A graça esteja com todos que amam o Senhor, com amor sincero e incorruptível. Quer dizer que não se perde. Quer dizer que o apóstolo Paulo, ele encerra a carta falando sobre o amor que nós devemos ter. Sobre o amor que a igreja de Éfeso precisava ter para poder fazer as obras que Jesus mandou para que eles fizessem. Igreja, porque quando você faz as obras apenas para o reconhecimento, quando você não for mais reconhecido, você vai deixar de fazer. Quando alguém não elogiar, quando alguém não notar mais, você vai deixar de fazer. É por isso que a Bíblia diz: o que a mão direita faz, a esquerda não veja. Está falando sobre quando você for contribuir na vida de alguém, que você contribua em silêncio, não tocando o sino, como os fariseus faziam, para que as pessoas olhassem para ele e vissem como eles eram pessoas boas. Você consegue chegar aos pés dele? Porque toda a história ela é construída com bastante choro quando nós falamos de construir o propósito diante do Senhor. É nas orações de madrugadas que você se entrega. Eu não preciso acordar minha esposa para dizer: olha, eu estou orando. Não, mas eu sei como é que foi construída a minha vida para poder continuar dando respostas a Deus. Não foi por um propósito pessoal, não foi pela mudança de um veículo, não foi para eu ganhar um título, mas foi o amor que me direcionou. Foi quando eu entendi que minha vida se resumia nele. Foi quando eu entendi que a alegria das baladas não eram sinceras, mas eram ilusórias. Foi quando eu entendi que eu passava a noite pulando e buscando uma dose de bebida, buscando uma quantidade de entorpecente para eu poder ficar loucão. E não ficava. Mas foi quando eu me ajoelhava no quarto, sem título nenhum, sem responsabilidade alguma, porque ainda estava sendo construída. Foi aí que eu me encontrei. Foi aí que eu me encontrei, foi na madrugada, foi na calada da madrugada, buscando, e cada vez mais ouvia mensagens e mensagens, e eu queria tanto aquele Jesus dentro de mim, eu queria tanto aquele Jesus falando comigo. Isso começou no ano de 2012, eu lembro, quantas madrugadas eu entregava a Jesus, eu orava, eu buscava, e quando chegava dentro dos cultos, eu gritava dentro daquela igreja: aleluia, glória a Deus. Porque eu não conseguia conter dentro de mim, não conseguia deixar aquela alegria presa aqui dentro de mim.
buscando aquela voz, que ela falasse comigo, e a única vez que eu ouvi aquela voz foi me direcionando para um seminário. Eu fui para o seminário, ainda eu não tive a experiência com ele. Eu lia os livros de A.W. Tozer, eu ficava apaixonado. Eu lia os livros de Leonardo Ravenhill, eu ficava apaixonado. Eu lia os livros de John Wesley, John Stott, eu li o livro de Norman Grubb, eu li aqueles caras e falava, quando é que vai acontecer comigo? Eu vi as experiências de Pedro, eu vi as experiências de Tiago, de João, eu vi aquele livro falando sobre aquele poder que eu ainda não conseguia tocar. Isso ali já estava me consumindo, isso ali estava tirando a minha alegria, porque eu queria sentir o toque dele, eu queria ouvir a voz dele. Eu não desisti. Já fazia-se um ano eu buscando aquilo. Já fazia um ano eu buscando, eu estou falando buscando intensamente. Um colega meu mandou uma foto minha essa semana, só tinha orelha e óculos. Nós não... Diogo, ele está desviado agora do propósito. Essa mensagem vai para você também, meu querido. Vou fazer questão de enviar para ele. As madrugadas buscando. Quando você não tem sono, pode ir entrando que nós estávamos esperando vocês. Tem lugares aqui à frente, tem. Quando nós estávamos buscando, nós estávamos 2, 3 horas de sono apenas, porque nós não queríamos perder tempo dormindo. A revelação de Jesus da madrugada, o poder dele sendo manifesto nos mínimos detalhes. A borboleta falava, a abelha falava. Os simples detalhes das coisas. E Pedro, ele tinha entendido, e Pedro falou, cara, eu estou disposto a amar. Pedro falou, olha, eu estou disposto a me entregar, eu estou disposto a viver isso, é isso que eu quero para a minha vida. Em um momento assim que Jesus, ele está ali, assentado àquela mesa, e ele já é a sua última ceia. Ele fala que alguém que estava ali iria o trair. E Pedro, ele começa a olhar para a cara de todos, porque Pedro, ele sentia que ele amava Jesus mais que todas as pessoas. Pedro tinha uma falsa convicção, uma falsa ideologia, que o amor que ele tinha era muito maior do que o amor de João, que o amor dele era muito maior do que o amor de Tiago, que o amor dele era muito maior, porque ele vivia intensamente na emoção dele, mas as decisões dentro do coração dele ainda era duvidosa. Porque Pedro, ele se jogava de um jeito emocional que as pessoas olhavam, como é que ele pode amar tanto Jesus assim? Mas lá dentro, no íntimo dele ainda, Pedro queria ter sucesso diante da sociedade que ele vivia. Pedro ainda no seu coração tinha um desejo que Jesus fosse o rei daquilo ali, e ele fosse quase o braço direito de Jesus. O amor dele ainda não estava no reino. O amor de Pedro não estava ainda ligado ao que Jesus estava falando sobre se quebrantar, sobre se humilhar, sobre ser o último da fila para ser o primeiro, sobre apanhar, sobre entregar a sua vida. Ele estava apenas vendo tempos de glórias.
Jesus falava e o morto ressuscitava. Jesus falava e o aleijado ele começava a andar. Jesus falava e o endemoniado era liberto. Jesus falava e era muito glamour, era muito poder, era muita glória. Mas o convite principal de Jesus para Pedro era sobre o sofrimento. Era sobre um corpo moído, era sobre um corpo quebrantado, era sobre se desfazer para ele fazer. E Pedro teve dificuldade com essa comunicação de Jesus, porque aquele Jesus iluminado, aquele Jesus que carregava um sorriso poderoso em seu rosto, aquele Jesus que carregava um olhar penetrante, de repente lá no Getsemane, ele está prostrado ao chão, suando sangue e pedindo pelo amor de Deus, que se fosse possível passasse dele aquele cálice, passasse dele aquela tribulação. Pedro não consegue identificar, Pedro se entristece em seu coração, mas Pedro diz: eu estou pronto. Eu não sei, agora voltando para a mesa da ceia, eu não sei quem é que vai trair, mas eu não vou ser. Pedro manda João perguntar a Jesus: quem é que vai trair ele? Quem é que vai trair? No fundo eles não sabiam quem era, mas Pedro tinha uma falsa convicção. Repita comigo: Pedro tinha uma falsa convicção. Quando a verdade chega, tudo que é falso, tudo que faz junto, ele se desfaz. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é Jesus. E as pessoas às vezes querem ver a glória dele, mas não estão dispostos a se desfazer do que é e entender quem é você realmente, deixar ele reconstruir no nível dele, deixar ele reconstruir da maneira, do jeito dele. Você quer ver a glória só para você dizer que viu a glória? Você quer ouvir a voz só para dizer que ouviu a voz? O amor, ele não é ativo por aquilo que você viu. O amor é ativo por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita. Por isso que ele diz: bem-aventurado, mais que felizes são os que não viram e creram. Mais que felizes são os que não viram e creram. Eles avançam, eles vão adiante. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém entendendo essa mensagem? Pedro, depois dele passar toda essa situação, quando ele voltando para o Getsemane agora, quando ele está ali em cima no Getsemane, chame como você quiser, ele vê aquele Jesus volta para ele, vê Pedro dormindo. Por que Pedro dorme? Pedro dorme porque ele está desanimado. Pedro dorme porque ele não conseguia imaginar aquela cena de Jesus pedindo socorro, Jesus querendo desistir. Ele não conseguia imaginar aquilo. Mas é nesse momento, quando pessoas estão querendo desistir, que você vai ter que ativar a sua voz em oração. O pedido de Jesus naquele momento, talvez Jesus não tinha pedido hora nenhuma para aqueles discípulos orarem por ele, mas naquele momento ele pediu: ora por mim. Ora por mim, estou necessitando da sua oração. A humildade de Jesus. Pedindo 3 caras que não tinham convicção para que orasse por ele, para que aumentasse a fé dele, para que ele fosse fortalecido, para aquele nível de cruz, para aquele nível de rejeição que ele estaria entrando naquele momento. E aqueles caras, eles oram, mas eles dormem, eles não conseguem ficar de pé. E você já conhece a história, e vem todos aqueles soldados juntamente com Judas, e Pedro tenta dar o jeitinho dele, o último jeitinho dele, a última ajuda dele. Eu preguei sobre isso um tempo atrás. Pedro, ele pega a espada, ele tenta arrancar a cabeça daquele soldado chamado Malco, mas ele não tem um êxito, porque aquele homem naquele momento desvia, ou o próprio Espírito desvia, e Jesus vai lá, pega, repreende Pedro e cura a orelha de Malco, coloca a orelha de Malco no lugar, e Jesus já está pronto.
Jesus, ele passa aquela fase dele, mas agora ele já está pronto para poder morrer. Ele já está pronto para a cruz. Deus está preparando algumas pessoas aqui para a sua própria cruz. Deus está preparando algumas pessoas aqui para poder passar e permanecer na cruz até que ele volte. É nessa hora que você fala, glória a Deus. Só que Pedro, ele falha. A Bíblia diz que Pedro começa a seguir Jesus de uma distância segura. A Bíblia diz que Pedro agora tenta salvar a vida dele. Porque os soldados não tentaram pegar apenas Jesus, mas tentou pegar todos os três que estavam com Jesus. E eles fugiram. E se cumpre o que a Bíblia diz: ferirei o seu pastor e as suas ovelhas se dispensará. E eles fugiram, e Pedro segurava assim de longe, ele olhava, e ele nega Jesus 3 vezes ali, e ele desiste do ministério dele. Pedro desiste, Pedro abre mão, Pedro vai chorar copiosamente. Pedro não sente mais um dos discípulos, ele sente que ele falhou, que ele achava, o orgulho de Pedro fazia com que ele achava que amava mais que todos. Mas ele falhou de lábios confessos, mostrando que não amava Jesus, mas ele não queria ter a humildade de voltar e continuar sendo discípulo. Mas Jesus o manda chamar quando ressuscita, dizendo: chame os discípulos, avisa os discípulos e avisa Pedro também. Avisa que eu ressuscitei, avisa que a promessa se cumpriu, avisa que eu estou pronto para nós podermos dar continuidade. Todo ensinamento agora vai ter que exigir prática. O tempo de escola se passou e agora vem aí o tempo de ensinamento. Por isso que ele diz: é por isso que ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo: olha, o tempo de 3 anos de aprendizado se passou, agora vai vir a hora da prática. Agora vai vir a hora da prática. E a Bíblia diz que Jesus, ele se encontra 1, 2, e na 3ª vez, como está escrito aqui, no capítulo, aleluias, no capítulo 21 de João. Vamos lá para nós encerrarmos. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. A hora está voando, igreja. Vai dizer assim em João 21, a partir do verso 15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me ama mais do que os outros? Olha a pergunta de Jesus. Ele não pergunta simplesmente se ama, mas ele faz aqui, ele coloca uma pergunta conotativa. Ele proeminencia Pedro. Ele faz uma pergunta relevante: Pedro, você ama? Vamos lá no original, Pedro, Petrus, tu me ágape mais que os outros? Tu me ama mais que os outros, Pedro? Pedro fala: Jesus, olha, uma vez eu falei que eu amava, mas eu não amava, eu falhei, eu traí. E eu sei que eu não te amo mais que os outros. Eu sei que eu não te amo mais que os outros. Eu gosto de ti, mas amar mesmo não. Ele responde assim. Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéus. A palavra filéus é o amor de amigo. E a palavra ágape é um amor sacrificial, é um amor de se entregar, é um amor de dar a vida. Então ele diz: olha, eu te filéus, mas ágape
não estou nesse nível. Jesus está falando sobre uma atmosfera. Jesus está falando sobre entrar no próximo nível. Jesus está falando sobre reposicionamento. Jesus está falando sobre cura. Jesus está falando sobre revelação de identidade. Jesus está falando sobre a importância de se entregar para Pedro. Mas Pedro não quer entrar naquele nível. Pedro está com o seu orgulho ferido. Pedro está decepcionado com ele mesmo. Pedro perdeu aquela coragem que ele tinha. Pedro agora queria se esconder de trás das pessoas. Pedro queria, não, eu não. Vai você, Tiago, vai você, João. Vai, passa todos aí. Pedro não tinha mais aquele brilho no olhar de dizer, eu estou pronto a dar minha vida por ti, Senhor. Pedro não estava disposto a dizer, eu oro dessa vez. Mas Pedro agora ele estava humilhado. Pedro agora estava quebrantado. Mas não no nível que Jesus queria, porque o quebrantamento ele também te dá autoridade, a obediência te dá autoridade, o quebrantamento dá ousadia. Pedro tinha perdido a identidade dele. É a disposição que você tinha para o mundo que Deus te chamou para você ter essa disposição para Ele. Deus não está querendo de você uma falsa humildade. Deus ele está querendo que você canalize a energia para a sua função certa dentro do corpo. Porque aí você vai conseguir dar o seu melhor. Porque aí você vai conseguir ser extraordinário. Porque aí você vai conseguir ter excelência naquilo que você faz. Jesus encarregou. Cuida dos meus cordeiros. Você ama, então só amar não é suficiente. 1 João, capítulo 3, verso 18. Está escrito assim, vou lá. Eu ia parafrasear aqui, mas é um versículo tão forte que vale a pena nós lermos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Não precisa, você está dizendo que você ama o Senhor, então mostre os teus frutos. Você ama o Senhor, então você está movimentando o que aqui na terra? Aonde estão os teus frutos? Aonde estão as tuas obras? Porque as obras sem fé ela é morta, e a fé sem obra também é morta. Tem que estar em comum acordo. Deus não te chamou para você ser o melhor membro de banco. Deus chamou você para você movimentar o reino. Deus chamou você para você movimentar o reino. Deus chamou você para você movimentar o reino. Mesmo que você esteja deslocalizado como um Pedro, dizendo, eu vou cuidar de João, eu vou cuidar desses caras. Como assim? Eu fui o primeiro que fugi, eu fui o primeiro que corri, eu fui o primeiro que se entristecia, eu fui o primeiro que me senti frustrado e decepcionado. Voltando lá em João 21. Diz assim: outra vez Jesus lhe perguntou, verso 16 do capítulo 21. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro já estava aí altamente constrangido. Pedro já estava querendo ir embora. Pedro já estava querendo que aquele assunto se encerrasse. Mas o que Jesus começou, Ele termina. E Jesus termina para você começar com Ele. Tudo que Jesus começou, Ele termina. E termina para você começar com Ele. Entenda, 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 entenda. No verso 17 ele diz assim: pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me ágape?
Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me ágape? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te filéus. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Apacentas as minhas ovelhas. É reposicionamento, é você se colocar no seu devido lugar dentro do corpo. É você querer entender a sua função e dar a devida resposta para Deus. Eu sei que tem pessoas nessa noite angustiadas porque você não tem dado o devido lugar a Deus no reino. Eu sei que você veio aqui hoje para também ceiar. Mas o Senhor está chamando você nessa noite para também servir. Veja que o pasto já está branco. E é hora da colheita. É hora da colheita. É hora de você pegar o seu facão e ceifar e colher. É hora de você colocar em prática todo o tempo que você aprendeu. É hora de você se disponibilizar para Deus de uma forma verdadeira. Mas para isso você precisa fazer aquela análise de quanto você ama Ele. Você precisa fazer aquela análise de quanto você está disposto a se entregar. Você tem que entender por que Jesus perguntou para Pedro. Jesus perguntou para Pedro porque ele está falando sobre propósito. Ele perguntou sobre o amor. Pedro, tu me amas? Ele estava falando: Pedro, porque se o seu amor ser só para João, se o seu amor ser só para Tiago, e não for por mim, você vai se frustrar e você vai desistir, você vai parar, Pedro. Então você precisa me amar, Pedro, porque eu não te decepcionarei. Jesus, ele te frustra, mas não te decepciona. Ele é mestre em nos frustrar, porque isso faz parte de um processo. Ele ama dizer não para nós, porque Ele gosta de ver as nossas reações. As ações mostram quem você gostaria de ser, mas as reações mostram quem você é. Você continua amando Ele? Você já observou que a maioria das pessoas que se dizem ser ateu é por dois motivos: ou perdeu um ente querido muito grande, muito próximo, ou porque se decepcionou em um relacionamento. Aí uma forma de punir a Deus, vai lá e diz: então não acredito mais em ti. Aí ele acha que Deus vai para o cantinho, para um quarto, entrar em depressão. Só que pelo contrário, quem entra nessa depressão é ele. Porque não tem como você se desconectar de Deus e você viver normal. Não tem. Porque você foi criado por Ele e para Ele. Romanos 11:36, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Não tem como, você vai sempre sentir um buraco no seu coração. Sempre você vai sentir que está faltando algo. Sempre você vai estar querendo buscar algo. O seu corpo te denunciará. O seu corpo vai falar sobre a tristeza que você carrega, sobre os medos, sobre as angústias, sobre a desconfiança, sobre o pé atrás que Pedro estava carregando naquele momento. Então Jesus perguntou, porque Jesus estava falando de propósito. Jesus estava falando: você me ama mais que os outros. Jesus estava dizendo: você está entendendo, Pedro? Eu preciso de você. Jesus estava dizendo: Pedro, eu preciso de você para dar continuidade. Pedro, eu investi tempo em você. Pedro, eu investi o meu poder em você. Agora chegou a hora de você dar frutos. Deus investiu milagres dele na sua vida. Você acha que ele vai esquecer de você? Você acha que ele vai esquecer de você? Não vai. Eu acho que você não está entendendo essa mensagem. Não está, não é possível. Não é possível. Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava ele, para Pedro poder entrar naquela atmosfera, para Pedro viver aquela atmosfera de amor que Jesus estava carregando ali. Jesus estava perguntando a Pedro se Pedro amava ele, para poder
para poder reposicionar Pedro, para poder colocar Pedro novamente no lugar que Jesus chamou ele. No verso 17 diz assim: pela terceira vez, verso 18 diz assim: em verdade, eu te afirmo, quando era mais jovem, tu te vestia a ti mesmo, e ias para onde desejava, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos, e outras pessoas te vestirá, e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Sabe por que Jesus falou segue-me de novo? Porque ele estava reposicionando Pedro no reino. Foi a mesma palavra quando ele chamou Pedro lá no começo da caminhada. A mesma palavra que ele falou para Pedro depois de usar o barco de Pedro. Depois de falar que Pedro iria ser pescador de alma, ele disse segue-me. Agora ele estava dizendo mais uma vez: Pedro, segue-me. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava profetizando: Pedro, você acha que você não me ama, mas vai chegar o dia que os seus braços estarão abertos em um madeiro. Você morrerá na cruz. Você vai me honrar, Pedro. Eu vejo o futuro hoje e eu identifico que o seu amor será gradual, crescerá dia após dia. Pedro estava sendo reposicionado no reino. Você está dizendo assim: eu não amo mais Jesus, eu não consigo mais me encontrar no reino, eu vacilei demais. Mas Jesus está dizendo assim: é eu que te coloco novamente no reino, é eu que te chamo novamente para o reino. Eu sei que você já falhou, eu sei que você se sentiu perdido, mas eu te relocalizo novamente no reino. Eu te coloco novamente no reino, eu te chamo novamente para o reino. Rema da canchorolobras. Oh, é Ele que coloca você novamente no reino. É Ele que te chama novamente para o reino. É Ele, a glória é dEle, o poder é dEle. Você tem uma importância no reino. Você tem uma importância no reino. Pedro estava se sentindo tão indigno. Pedro estava se sentindo tão nada. Ele estava: Pedro, eu te reposiciono, Pedro. Eu te reposiciono, Pedro. Pedro, você vai se sacrificar por mim, Pedro. Na sua velhice, ele estava dizendo: Pedro, você vai estar todo esse tempo comigo. Você vai estar dando resposta durante todo esse tempo comigo, Pedro. Ah, Pedro, o que eu vejo agora aqui, Pedro, a sua sombra vai curar pessoas, Pedro. Você vai estar pronto para a prisão, você vai estar pronto para ser rejeitado. E Pedro, nós olhamos um pouquinho lá em Atos, a gente vê Pedro e Silas, Paulo e Silas, perdão. A gente vê Pedro também na prisão. E Pedro, ele tinha um valor tão grande que quando ele estava na prisão, a igreja se reuniu para poder orar juntamente com Pedro, para poder orar para que Pedro fosse solto. E Jesus manda um anjo ministrador, abre todas as celas, sai com ele pela porta da frente e leva ele para estar com aquele pessoal. Mais uma vez. Pedro, Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama ele, para poder manifestar o poder do amor em Jesus. Tem hora que você tem que começar a exalar esse amor. Nós lemos aqui 1 João 3,18. Filhinhos, não ameis só com palavras, que agora a nossa geração quer apenas cantar. Só quero estar aos teus pés, Jesus. Só quero ficar só chapando na sua presença. Mas onde estão as obras? Aonde estão as obras? Cadê o pessoal que se levanta para poder evangelizar? Cadê o pessoal que se levanta para poder dar a devida resposta? Aonde estão vocês, jovens? Aonde estão vocês, senhores e senhoras, crianças, adolescentes? Não adianta ficar só aos pés.
só para você apenas sair dizendo que estava chapado na presença do Senhor. Tem que ter frutos, e frutos dignos de arrependimento. Tem que ter frutos e frutos verdadeiros. Frutos de direcionamento, frutos que o Senhor se alegra. O Senhor olha para você e te aprova, diz: olha. Ontem eu estava conversando com Isaac. Isaac era aqui da nossa igreja, ele está lá no seminário, onde que eu me formei, ele está lá. Vai estar aqui no dia 2 de janeiro, ele vai estar com a gente aqui, 14 dias. Ele estava conversando sobre aquela atmosfera, e ele falando apaixonadamente no telefone comigo, sobre o tempo que ele está vivendo. Um jovem, foi para o seminário, e é esquecido por todos. Eu falo porque eu estive lá. Você quer resultado? Então começa a semear. Você acha que daqui a 3 anos, como vai estar você diante de Deus, e como estará Isaac se ele continuar dando respostas? Aí amanhã vão olhar para ele e vai dizer: poxa, que sorte, ele é inteligente, ele sabe gravar versículo da Bíblia. Poxa, que inteligente, ele sabe pregar. Enquanto isso, enquanto ele está lá no seminário, orando nas madrugadas, você está perdendo noites assistindo séries e mais séries, enricando as plataformas, enricando a Netflix, Globoplay. E não estou dizendo que assistir séries é pecado, só estou dizendo sobre investimentos. Eu assisto também, mas eu sei quanto tempo eu assisto, sei quanto tempo eu estudo, eu sei quanto tempo eu oro, eu sei quanto tempo eu me entrego, eu sei quanto tempo eu me dou. Aonde está o seu excesso? Aonde está o seu investimento? Me diz, alguém que foi entregar a sua vida para morrer lá na África como missionário, alguém que abandonou todos os seus familiares, abandonou todos os seus amigos para ir para uma cidade distante para poder pregar o evangelho. Você acha que você, sentado no seu banco, no seu conforto, e uma preguiça que não cabe dentro de você, você acha que no último dia você vai receber um galardão igual a ele? Você acha mesmo? A Bíblia diz que Deus ele é um Deus de galardão. Você acha que não, mas no final o que importa, não indo para o inferno tá bom. Para de ser medíocre. Para de ser... Você acha que o melhor da sua vida vai vir depois da morte? Você acha que você vai ver o melhor da sua vida quando você estiver na eternidade e você vai desperdiçar os seus dias aqui na terra? A Bíblia dizendo que a terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus, sabendo que você pode chapar e entrar nessas atmosferas de amor, entrar nessas atmosferas de ser liberado códigos para você poder mudar e transformar gerações. Se você soubesse como esses dias está sendo tão intenso, se você soubesse em cada lugar que eu tenho ido e como o Senhor ele está trabalhando de forma diferente. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloque de pé. Pode. Grupo de louvor. Faça autoanálise de quanto você ama Ele. Se era algo que você não pensava do fundo do seu coração, de todo o seu entendimento, esteja disposto nesse momento a pensar, esteja disposto nesse momento, não com a falsa humildade, mas sim com a realidade, uma sincera verdade.
do teu coração. No